Deus. Amém. Vamos agora revisar o que nós vimos na semana passada, a lição. O tema foi unidade em Cristo. Nós temos um PG aqui na igreja que o nome é Unidos em Cristo. Então, vou deixar aqui a foto. Unidade em Cristo. Então, você vê na figurazinha da semana, tem uma figura da igreja, uma imagem da igreja, e essa imagem está cortada em 4 pedaços. E aí os membros dessa igreja eles vão juntando esses pedaços, colando essas 4 partes, para refazer novamente a imagem da igreja. E o que é que figura é essa que une a igreja? As fitas aí que colam os 4 pedaços formam que figura? A cruz, exatamente. Então a cruz é o que junta a igreja. Jesus é o motivo da nossa união, é o motivo da nossa reunião aqui. Nós não estamos unidos por algum outro motivo. Se aqui fosse uma junção de pessoas que se unissem por outro motivo, que não seria uma igreja, seria um clube, seria uma associação do bairro, seria uma cooperativa, seria qualquer outra coisa. Nós só somos uma igreja porque nós estamos unidos por Cristo. Amém? Então aqui a lição fala que se você observar, por exemplo, a vida selvagem, se você olhar os animais, você vai perceber que tem muitas espécies que elas vivem em bandos, né? Por exemplo, os lobos, os golfinhos e até algumas formigas que são carnívoras, elas costumam andar juntas. Você não vê as formigas separadas, elas sempre estão ali juntas daquele seu núcleo, né? Daquele grupo de formigas. E os chimpanzés, por exemplo, eles formam laços sociais muito fortes e vivem em grupos de 15 a 150 indivíduos. É a família ali de chimpanzés, ou então a tribo de chimpanzés, eles vivem todos juntos. Na natureza você não encontra um chimpanzé abandonado, um gorila abandonado, todos eles vivem ali no centro de comunidade, ali é uma sociedade de chimpanzés. Agora, mesmo assim, mesmo esses animais vivendo juntos, a convivência deles não é tranquila. Às vezes tem divisões, às vezes tem brigas. Às vezes o alfa lá, o chimpanzé alfa, ele briga com o outro, aí ele é derrotado, e o outro vira o alfa, ficam brigando pela fêmea. Então, mesmo ali nessa convivência dos animais, tem brigas, tem divisões, tem discórdia, né? E com os seres humanos, será que é diferente? Infelizmente não. Devia ser, né? Pois é, então, muitas vezes o ser humano não foi feito para viver sozinho. Deus nos chamou para viver em comunidade, para viver juntos e para depender um do outro. Mas ainda assim, é capaz de me afinar mais com fulano do que com ciclano. Porque é inevitável que eu não goste de certas pessoas. Eu posso gostar mais de umas e não gostar de outras. Isso é natural. O chamado de Jesus é para a gente amar todo mundo igual. Gostar não é algo que a gente consegue gostar de todo mundo, mas amar é uma obrigação. Amar é um dever que Jesus nos deixou. Agora, como igreja, como é que a gente pode superar as diferenças? Como é que a gente pode superar as desavenças e as discórdias, para a gente pensar de uma maneira só? Então foi isso que nós vimos durante essa semana, e agora nós vamos conferir o verso para memorizar, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, versículo 10. Para você ver como isso é uma coisa importante. Como eu disse a vocês no começo desse trimestre, se hoje as igrejas têm problemas, a igreja de Corinto foi a pior igreja que já existiu. A igreja de Corinto era um lugar bagunçado, era um lugar realmente em que as pessoas não tinham noção de certo e errado. Todo mundo lá fazia o que dava na telha e eles viviam da maneira mais desregrada possível. Inclusive, os irmãos se processavam uns aos outros, colocavam uns aos outros na justiça, irmãos da mesma congregação. E tinha briga até durante a Santa Ceia. Tinha uns que ficavam com a mulher do pai. A mulher de quem? Do pai. Ficavam com a madrasta.
E ela era um carnaval, era uma igreja depravada. Era como se fosse Sodoma e Gomorra. Agora, por que eles eram assim? Porque a sociedade em volta deles era assim e eles copiavam o que eles viam fora da igreja. E como Paulo tinha fundado lá e tinha viajado para outros cantos, então eles ficaram meio que soltos, né? Aí, mesmo com todos esses problemas, o primeiro problema que Paulo decidiu abordar foi o problema da desunião. Antes de ver esses outros temas que são também perigosos, que são polêmicos, Paulo foi abordar primeiro esse problema das discórdias que tinha na igreja de Corinto. Ele percebeu que esse problema era o pior e que precisava ser solucionado. Então vamos ver o verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje sei eu, pelo amor de Deus, né? Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Aí? Será que é desafiador todos nós pensarmos do mesmo jeito? Gostei. Não é possível. Não é possível. Todos nós temos experiências de vida diferentes, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo. Mas uma vez que a gente acredita na mesma coisa, uma vez que todos nós somos evangelizados da mesma maneira e que todos nós servimos o mesmo Deus, nós podemos sim ter o mesmo modo de pensar. Não é algo que está distante de nós. Existe uma canção chamada Unidade na Diversidade. E depois eu ouvi a frase unidade apesar da diversidade, né? A gente acredita que é muito difícil ser unido as pessoas sendo diversas, pensando de forma diferente. Mas aí depois quando eu vi acerca dos imitadores de Paulo, né? Que eu acho que é algo que vai ser questionado lá na frente, ou de hoje, o imitador de Paulo. Mas porque Paulo era imitador de Cristo, né? Então, sem razão de fé de Paulo, é Jesus Cristo, né? É Cristo. E por meio dele, todos deveriam pensar. Então, não é que ninguém fosse igual a ninguém, que nós somos diversos, né? Não é que Deus precisa de utilizar os nossos talentos, né? Os nossos dons. Imagine se a igreja fosse unânime no sentido de louvores, de pregação, de estudo da lição, né? Cada um tem que ter o seu dom. Que nós sejamos imitadores de Jesus Cristo, né? Buscando essa unidade que é mais importante. Eu creio que esse modo de pensar, e tenho todos o mesmo modo de pensar, que é o imitando Jesus, é que, tipo, eu estou indo para a igreja não para me mostrar, não para olhar a roupa de ninguém, não para ver se a escola sabatina vai ser começada na hora certa, mas eu estou indo para prestar um culto a Deus. Então, se todo mundo tiver esse mesmo modo de pensar, ninguém vai criticar o outro, vai fazer tudo para ajudar, para que o culto a Deus seja mais perfeito, né? Eu vou dar estudo. Eu vou dar estudo porque pediram lá na igreja para tirar uma foto, para dizer que eu estou fazendo. Não, eu vou dar estudo porque eu quero aquela pessoa no céu. Eu vou dar estudo porque eu quero obedecer o ID de Cristo. Eu vou dar estudo porque, né, mesmo que seja acompanhando alguém, eu vou porque eu quero ir com alguém para o céu. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero estar ali cumprindo, eu quero que Deus olhe lá do céu e me veja cumprindo a sua vontade, né? Não é para aparecer, nem para fazer fita para pastor, para ninguém. Então eu creio que tenham todos o mesmo modo de pensar, é assim, que todos possam pensar no foco que é glorificar a Deus, cumprir o seu propósito, né? E só o direito de cada um fizer a sua função, o termo fazer com amor a sua função, receber, recepcionar as pessoas, bem honra, com amor, não para estar ali só cumprindo a agenda. Porque senão vira uma mera
mas que Deus quer. A unidade é o corpo perfeito. O braço não funciona assim, seu dedo. Funciona, mas não tem utilidade. Você não pega nada só com o pulso. Eu acredito que ninguém. Se tiver as mãos, não tiver o braço, não adianta. Se botar um mecânico, ele não vai fazer a função. Tem o pulso, mas não é o movimento da mão. Por exemplo, no dia que a pessoa, os diáconos são selecionados para ficar na porta, às vezes a pessoa pode pensar assim, vixe, ficar na porta é uma coisa tão simples. É tão importante quanto quem vai cantar com essa lição. Sorriso, com amor, você está aqui recepcionando as pessoas, quem passa ali está vendo que a igreja está sendo receptiva, os irmãos estão chegando, você abre a porta. Tem coisa melhor que você chega. Eu, pelo menos, me sinto muito bem quando eu me aproximo da porta que o diabo não é para mim. Eu me sinto a pessoa mais, assim, eu me sinto o máximo. Você falar que é a entrada, né? Quando você chega, o cara está lá com a cara feia, eles bichos, por mais que o cara na entrada está daquele jeito. E aí também outra coisa, quando eu venho, que a gente vem limpar a igreja, normalmente a mamãe varre aqui e eu lavo os banheiros, que ela não gosta de lavar banheiro. Então eu fico lavando os banheiros e pensando, eu estou fazendo a obra de Deus do mesmo jeito que eu estou quando estou dando estudo bíblico. Eu boto isso na minha cabeça, eu estou servindo a Deus do mesmo jeito que quem vai pregar no próximo culto. Entendeu? Porque é serviço a Deus, né? Voluntário para honrar o nome de Deus. Exatamente. Outra coisa boa que eu aprendi é sobre o dia das ofertas. É um culto A Deus. normal. A gente tem que orar quando for sair de casa para botar nosso disponível das ofertas. Orar e agradecer a Deus. Eu aprendi isso, sabe? Não, chegava e botava no papel ali e pronto, seria uma oferta. Exatamente. Então, nós já vamos já para esse ponto. Mas foi muito bom vocês terem comentado isso. Questão de ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento. Como a gente falou sobre o corpo, quando uma parte do corpo está doendo, todo o corpo sente. Então, a igreja tem que ser dessa maneira. Se uma pessoa está sofrendo, todos devem sofrer junto. Se uma pessoa está feliz, todos devem ficar felizes juntos. Chorar quando o outro chora, rir quando o outro ri. Isso é ter o mesmo sentimento. E também ter o mesmo pensamento. Sabe uma coisa? Agora tá, aqui a escola sabatina, né? Aí é para explicar algumas coisas que Deus quer pra gente. Pois os que não quiserem seguir o que Ele quer, o pecado não vai ficar explicando. Você não já está entendendo como é? Então se não serve, porque não quer, então o pecado não é. Explica para você aprender. Na escola? Para você aprender, agora se você não quer. Tem gente que vem, escuta, mas não se liga, e nada. Não quer seguir aquilo ali. Então o pecado não sabe quem está explicando, porque Deus está usando outra pessoa para explicar a você, mas se você não quiser. Exatamente. Gente, aí agora nós vamos abordar o tema que é o mais... É um tema espinhoso em muitos lugares, mas aqui pela graça de Deus isso não é um problema, graças a Deus. Amém. Mas tem lugares que isso aqui é um problema grande, um problema sério. Eu imagino que hoje de manhã talvez seja uma polêmica nas escolas sabatinas por aí. Igrejas muito grandes, igrejas que têm mais de 100 membros. Eu nem imagino como é que deve estar sendo passada essa lição, mas aqui, graças a Deus, olha aqui, um grupo aqui unido, ó. Mesmo que tivesse cheio aqui, mas. É o mesmo. Olha só, capítulo 1 de 1 Coríntios, vamos ver aqui, verso 12 ao 17. Ó, não, verso 11. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Não foi que Paulo disse, nem foi que disse. Quem é Chloe? É um cara lá, É um membro da igreja de Corinto. é uma pessoa de lá. Ligou E para o bom que Paulo ligou para Paulo. Paulo, não. Mas também teve uma família com quem ele se reuniu e falou. eu estou dizendo que Paulo, ele não diz, olha, os filhos caninhos, não, eles disseram, olha, foi um pessoal da família de Chloe. Ele disse, eu não vou citar nomes. Não, Família de Stefanas. Mas aí também tem uma coisa bacana que quem falou não pediu segredo não, porque a gente tem costume de
pode dizer que foi. Foi. Eu não acho que Paulo disse, se a pessoa deixou. Porque essas pessoas também, elas estavam se... Certamente essa Chloe ou esse Chloe, ninguém sabe, parece mais um nome de mulher, mas dependendo da cultura, às vezes o nome que é masculino pra gente é feminino lá. Eles estavam também agoniados com essa situação. Paulo, o que a gente faz? Lá na igreja tem membro, né, que está... Não, vamos ler. Né? Aí... Verso 12. Há brigas entre vocês, ou seja, não há discussão, não há estranhamento, não há ranço, há brigas. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, tinha um partido de Paulo, tinha um partido de Apolo, tinha um partido de Cefas, que é Pedro, e tinha um partido de Cristo. Ou seja, Cristo é só Eu acho que era quem tinha sido batizado, eu acho que tinha sido batizado por outro líder, aí era de Cristo. Não, mas o absurdo é você ter um partido de Cristo e um partido dos outros. Jesus é só mais um. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Foi Apolo que me evangelizou. Então, só traduzindo para vocês aqui: Paulo foi quem fundou a igreja. Apolo foi um líder, foi como se fosse um ancião daquela igreja, depois que Paulo saiu. E Apolo era um grande pregador, ele falava muito bem lá na frente, era uma pessoa que tinha o dom da palavra. E depois tinha Cefas, que é Pedro. E Pedro, você sabe que foi um dos apóstolos mais influentes, né? mais famosos, né? Então tinha um partido que era do lado do fundador da igreja, que era Paulo. Tinha um partido que era do lado do maior pregador, que era Apolo. Tinha um partido do lado do apóstolo mais famoso, que era Pedro. E tinha um partido que era só de Jesus. PC do B. Nessa parte aí é uma coisa muito bacana. Isso é que eu pensando em casa. Esse fato de ele ter dito, quem tinha comentado a ele sobre o pecado da igreja. Porque se fica um negócio oculto, a pessoa fica julgando fulano e ciclano sem saber. Será que foi fulano? E vai criando mais raiva de algumas pessoas sem ter nada a ver. E lá na frente ele vai dizer que quem é adulto como alimento sólido. Né? Se eu sei que foi Léo Décio que falou sobre o meu pecado, o Espírito Santo trabalha em mim, eu tenho que ter a humildade e reconhecer que ele está certo, de ter falado o meu erro para que alguns que tenham mais sabedoria do que eu me corrigir. Né? Venha conversar comigo, dizer, você está errado, assim não, vamos assim, eu vou lhe ajudar, isso é a unidade, eu vou lhe ajudar se você não está conseguindo. Eu tenho algumas coisas que... Provavelmente esses membros da casa de Cui, talvez eles fossem da liderança e talvez eles já tivessem advertido, já tivessem falado com a igreja. Já tinha feito o que podia e continuava. Não era assim uma família que não falava, uma família que era ali tímida. Era uma família que talvez tivesse feito ali de tudo e tivesse já falado várias vezes, ninguém tivesse dado atenção. Então por isso que Paulo disse, o pessoal lá na casa de Chloe avisou para mim o que está acontecendo. Então não foi assim, não jogou aquela família para os leões e pronto. Aquela família era a família da liderança. Certamente uma família de oração, pessoas que admoestavam esse pessoal, você está errado e tal, mas eles não se emendaram. Então eles disseram, não, vamos ter que contar para Paulo. Mandaram uma carta, ou mandaram alguém lá, né, para dizer a Paulo. Nada errado, né? A gente tenta ajudar, porque às vezes a gente Mas aí porque ela é criança ainda, toma leite. É verdade. Já falou sobre isso. A gente não acha que Essa pessoa não está maduro ainda para entender que o que está se fazendo é para o bem dela, é para a salvação dela. Apesar de Cleide ser novo, né, veja, ele já entendeu isso da lição da semana passada. A questão do crianças espirituais, Paulo dizendo, eu tenho que falar com vocês como crianças espirituais, eu tenho que voltar a dar leite a vocês, porque assim, nem unidos vocês estão conseguindo ser. Né? Não tenho como levar agora um alimento sólido para vocês, por exemplo, as doutrinas mais pesadas, porque vocês, nem o básico, vocês ainda não conseguiram digerir, que é ser unido, né? Não fez, né? Que quem salva não é Apolo, não é Paulo, isso É Cristo. foi uma coisa, mas não acredita também. Vamos ler Mas esse, quem é novo não tem. vamos ler esse verso que ele está dizendo, verso 13. Ou 17, né? Que ele publicou.
será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Pô, não faz sentido isso. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. O povo alegava, eu fui batizado no nome de fulano, eu sou fiel a fulano. De alguém se tornava uma panelinha em torno daquele líder. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então tinha isso, eu fui batizado por fulano, então eu sou fiel, eu sou apaixonado por aquele líder. Eu fui batizado por Paulo, fui batizado por Apolo, por Pedro, por outra pessoa, então eu sou fiel àquele líder. Então, como é que isso se reflete hoje no dia a dia da igreja? Será que isso acontece também hoje em algumas igrejas, em alguns lugares? Aí eu fiz assim a questão, da repreensão, né? Isso aí é para a gente significar o quê? Pensar assim, se a gente está fazendo, vou fazer mais, né? Não ficar admirando, porque tem muita gente que admira tanto aquela pessoa, aquele pregador, né? Que chega um ponto daquele pregador cair, vamos dizer assim, a pessoa cai também. Se escandaliza. Sai da igreja, porque aquela pessoa pecou e a pessoa não quer mais. A maneira que eu vou Tem que faltar gente, o povo está dizendo que não é gente. Porque a gente tem que pensar, foi naquele tempo, né? Mas é a bênção para a gente hoje. Sim. Refletindo para não cometer o que eles cometeram. Verdade, irmão, verdade. Que muitas pessoas que, quando sabe que uma pessoa vai pregar, quando sabe que é outra, não, eu não vou não, porque é fulano, a pessoa não deve ser assim. Se você está aqui como a irmã falou, também falou, Angelina, você está aqui como uma igreja, que quer ouvir a palavra dele. Não é por causa de fulano, nem fulano, nem ciclano. E sim, porque são um propósito, igreja. Essa questão assim. E graças a Deus, que a gente às vezes comenta lá em casa, graças a Deus, aqui no Eliseu, com 11 anos de igreja, que fez no dia 11 de fevereiro, né? A gente nunca ouviu esse comentário aqui na igreja, mas em outras igrejas existe. Aqui no Dom Eliseu eu nunca ouvi, nós nunca ouvimos comentário aqui de irmão dizer, quarta-feira vai ser Leodécia, eu não venho não. Ou então eu venho quarta porque vai ser Leodécia. Ou, né, domingo que vem quem vai pregar, irmão Ney. Então não vale a pena. Nós nunca ouvimos aqui nesses 11 anos, para a honra e glória de Deus, nunca ouvimos um comentário de ninguém dizendo que não vinha, assim, que não, irmão fulano, ou então, nem que seja sutilmente, quem vai pregar tal dia? Não. Aqui eu acho que os irmãos não sabem nem quem vai pregar naquele dia. O que for vai ser. O que for é Deus que vai usar aquela pessoa. Não, falando aqui sobre a escolha da panelinha, né? Eu já fiz parte de panelinha. Você nem saber, né? Que você estava vendo a panelinha. Você se batiza e você fica naquele meio. E você é conduzido por tudo aquele grupo de, né? Porque você é a nova e eles são mais antigos. Até um dia você diz assim, você não encontra o que a panelinha está querendo que você faça. Aí você sai da panelinha. E para onde glória a Deus eu saí da panelinha. Amém, glória a Deus. Eu só percebi que estava dentro da panelinha porque eu fui expulsa da panelinha. Porque a panelinha. E chegou a pessoa dizer assim, mulher, você diz assim, eu estou vivendo hoje como Deus quer. Fora da panelinha. Amém. Foi como eu cresci espiritualmente, foi quando eu saí da panelinha. Amém. E você só pensa pela panelinha como você é espiritual, porque você começa a pensar como Deus pensa, não como o mundo quer que você pense. E eu louvo a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque a Amém. a igreja não cresce. Fica amarrado. Ele já vem dizendo, você não gosta de fulano, não. E você não gosta de fulano também não, viu? E a gente estava indo nesse caminho. Eu estava indo nesse caminho, até dizer, eita, baixa, para, está aí longe demais. Mas que bom que Deus me libertou dessas coisas. Amém. Olha que depoimento importante. Eu nem imaginava, né, que ela vinha assim. Mas não percebe. Porque só sabe que é panelinha. Só sabe que é panelinha quando você está dentro dela. Antes eu não sentia isso não, mas eu me sinto tão feliz agora. Amém. As pessoas que eles querem de outras igrejas não gostam da minha pessoa. Não gostam. Na minha rua, outros que eles querem
Amém. É diferente, ele não gosta de mim, não. Eu não senti, não sabia o motivo. Eu entendi. É porque quando você realmente Cristo, você odiava ele. Eu entendi, foi mesmo. Não, eu me sinto amado do mesmo jeito, só que agora eu respeito a minha opinião, como eu respeito a deles, né? E o pessoal lá, Hoje eu olho para Cristo, meu foco é Cristo. Não é aquele líder, mas Cristo. Aí me sinto amado da Rua Famosa, é tudo pessoa real, sabe? Aí não gosta da minha pessoa, não. Gente, isso que Daí fala sobre líder é interessante porque, além de todos esses problemas que vocês citaram, aqui não, talvez não tenha isso, mas tem uns cantos que as pessoas são apegadas ao pastor que batizaram elas. Ou o irmão que passou estudo. Foi fulano, foi Paulo. Eu sou seguidor daquela pessoa que me evangelizou ou do pastor que me batizou. E aí, não tem problema em você seguir o exemplo daquela pessoa que pregou para você. Não tem problema nisso. Mas quando você fica inimigo do que está agora, porque você é fiel ao antigo, aí é problema. Eu não gosto desse ancião, não gosto desse pastor, porque eu gosto daquele antigo. Eu sou seguidor. Isso aí é problema, isso aí é pecado. E o bom da igreja adventista é que, ao contrário de outras denominações também tradicionalistas, que, tipo, o pastor de igreja tal é até morrer, aquele pastor mora naquela cidade ali, tipo, acho que é presbiteriana. Tem umas igrejas que o pastor é ali. Tipo, aqui em Açu tem uma igreja que tem um tal do pastor Joaquim. Há uns 20 anos que aquele pastor é pronto. Ou seja, né, a igreja adventista não. Você sabe que é passageiro, vem outro, você aprende uma coisa com um, aprende outra com outro. Porque eles são seres humanos igual a gente, que tem problemas, tem dificuldade. O pastor Fernando, por exemplo, sofre muito porque 2 filhos se afastaram. Ele pediu oração a gente vê que a família de um pastor é como a nossa. Por ele ser pastor, ele não pode obrigar o filho a estar no caminho de Deus, né? Já que são maiores de idade. Né? A gente vê essa fragilidade de cada um deles. Eu oro até hoje pela família do pastor Fernando. Então, assim, o bom da igreja adventista é essa como é que chama, Davi? Essa rotatividade. Rotatividade de pastores, porque você está com um, você gosta muito dele, então você ame-o, mas sabe que ele não vai ficar o tempo todo aqui. Ele vai vir outro para se aprender outra coisa com o outro. Mesmo que nada, parece que não passou nem um mês, ela adoeceu, o filho morreu, né? Aí ela ficou tão doente, de um jeito que em meio de um mês ela faleceu. Então, assim, aí veio, eu sei que é um filho, né? Uma coluna, mas severa, eu acho que ela idolatrava aquele filho, porque em meio de um mês, né? A pessoa morrer é muita. Na nossa igreja, passado pela comissão, como fala lá na classe de professores, explicando aqui isso. Sim, passa pela reunião de comissão. Nada aqui é decidido só uma pessoa, 2 ou 3. Tudo é aprovado por a comissão que foi votada pelos irmãos. Então, exatamente. Gente, agora vamos conferir essa questão de panelinha, discórdia. Isso faz parte de quê? Gálatas 5:20. Você já ouviu falar nos frutos do Espírito. Agora, o que é o contrário dos frutos do Espírito? Gálatas 5:20. E outra coisa, mesmo que a gente goste de um pastor, de um líder maior que eu, um diácono, de alguma coisa, eu tenho que obedecer porque ele está acima de mim. Eu tenho que obedecer o meu patrão, que na Bíblia diz, Tiago e Paulo fala sobre isso. O meu patrão, ele é mais alto que ele, mesmo que eu esteja certo, eu não posso debater com ele. A única situação em que a gente não obedece é quando ele diz algo que é contra a Bíblia. Quando ele contraria o princípio da palavra de Deus, a lei de Deus, aí a gente não vai com ele. é assim. Mas eu devo. Gálatas 5:20. 19 ao 21, Paulo. Gálatas, você está nas cartas, Romanos, Coríntios, é bem Gálatas. Dá uma olhada aqui. 5:20. 5:19. Tudo isso que a gente citou está dentro de quê? Ora.
são conhecidas, todo mundo sabe quais são, e são quais? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, inimizade é o contrário de amizade, rixas, que é o conjunto de rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Está vendo como Paulo coloca facções, divisões misturadas com feitiçaria, com bebedeira, com orgia? Está vendo? Não é um pecadinho e os outros são pecadões. Tudo faz parte do mesmo bolo. Tudo isso é desprezível, abominável aos olhos de Deus. Até porque lá em Salmo tem aquele salmo que diz 3 coisas Deus não gosta. Provérbio. É provérbio? Sim. Vou terminar no verso 21. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Resumindo, pecado muito melhor do que o outro. Todos. Não vai para o céu quem faz isso. Vai ficar. Né? Agora isso que a mãe falou. Você sabe quais são os 7 pecados que Deus mais odeia? Já ouviu falar? Os 7 pecados que Deus mais odeia? E o 7 é o pior de todos? Provérbios. Vamos lá para Provérbios. Que eu estava dando spoiler. E olha que a gente nem falou lá em casa, né? Sobre isso. Eu me lembrei. Eu gosto desse verso que parece aqueles reels que a mulher diz assim: 5 coisas que não sei o que, não sei o que. A quinta vai te impressionar. Daqui a pouco você fica até o fim. Provérbios. Nunca lembro desse verso, mas é aqui em Provérbios, digo já. Os 7 pecados que Deus mais odeia. E o 7º que ele abomina. Não confundir com aqueles. Daqui, ó. Provérbios 6, verso 16. 6, 16. Lembrando que aqui a lição, a passagem da lição, ela não é assim tão cronológica. A gente fala uma coisa do domingo, já vai para uma coisa da quinta, é meio misturado, né? Ó, Salomão, o homem mais sábio do mundo. Olha bem assim, você abre no meio da Bíblia de Salmo. Aí, vai para a direita e Provérbios. Salmo tem 150 capítulos. Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Como é que ele diz? Abomina, né? Aborrece. E uma 7ª a sua alma detesta. A de vocês diz abomina. Eu acho a abomina ainda mais pesada que detesta. 16. Eu ainda acho a abomina mais pesada que detesta. Advertência contra a maldade. É isso mesmo, lá no verso 16. Advertência contra o adultério. Pronto, aí vamos para o verso 17 agora. Quais são os 7 pecados? Primeiro, olhos cheios de orgulho. Olhos altivos. O que é um olho altivo? É olhar assim, ó. Vocês entendeu? É olhar por cima de vocês. 2. Língua mentirosa. 3. Mãos que derramam sangue inocente. Assassinato. 3. 4. Coração que faz planos perversos e fica maquinando o mal. 5. Pés que se apressam a fazer o mal. E aqui eu posso incluir pés que se apressam a ver o mal. Tem gente que quando acontece um acidente na rua, todo mundo lá que está fazendo para ver a desgraça do outro. E hoje eu com o celular ligado já. Tá filmando. Se fosse para você vai só olhar para ver isso. Então tem gente que acha. Quem liga de programa policial, né? E passa o dia se alimentando. Cidade Alerta, tem gente que fica o tempo todo boletim de ocorrência, Cidade Alerta, só vendo desgraça o dia todo. Tem que acha bom ver aquilo ali. É aquele diálogo aqui, né? É aquilo me inclui também, que às vezes eu envolvo o sofrimento de citar assim, porque pegou, como se a gente fosse digno do passado, e às vezes quando. Pois é. A imprensa, né? A população mesmo, Deus pega a foto de um acidente
atrás, Vai sair lá de volta. como é que fica a família vindo ali, fica vendo aquilo ali? Não é? A família não está preparada, nem nunca está preparada para essas coisas. E ver como é que fica a mesma coisa quando vê. A mãe vê o filho dele, a mãe vê o parente dele. Não sei como, né? Vê o pai dela. A mãe não está nem preparada, já vem com a internet. Vai ficar a mesma coisa. Pois é. É muita gente que chama como urubu, né? Repórter, não. Então, ó, pés que se apressam a fazer o mal ou ver o mal. E 19. Testemunha falsa que profere mentiras. E o 7, o pior de todos, é o que semeia discórdia entre irmãos. Olha como aqui Salomão foi salista. Tem assassinato, tem orgulho, tem mentira, tem curiosidade para ver o mal, mas o que Deus mais odeia é a pessoa que semeia discórdia. Entre os irmãos. Eu acredito que você engloba todos esses, porque o que semeia discórdia, Está semando. ele Ele faz isso na vida dele. Ele faz uma não vou ser inimigo dele, vou planejar o mal A gente dele, tem como ficar. eu acredito que seja isso, porque engloba todos. Exatamente. Então, gente, é por isso que esse pecado está na lista das obras da carne, que é o contrário dos frutos do Espírito. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela coloca uma pessoa contra a outra? Então, se alguém chegar para você, colocando você contra alguém, essa pessoa tem o Espírito Santo? Isso foi obra de Deus? Deus que disse a ela para você ficar inimigo do outro? Então, coloque isso na sua cabeça. Se você se sentir tentado a fazer isso, ou se alguém vier a você oferecendo isso, mandando que você deixe de falar com fulano, você fique inimigo do outro, saiba que isso está fazendo a coisa que Deus mais odeia, e isso não é fruto do Espírito Santo. E pior de tudo, quem faz isso é filho de Satanás. Vamos memorizar esse verso. É sim. Sabe por que é filho de Satanás? É sim. Vamos entender por que Deus odeia tanto esse pecado. E por que eu digo que quem faz isso é filho de Satanás? Ou filha de Satanás? Porque foi justamente isso que Lúcifer fez No lá no céu. céu. Foi. O que fez Lúcifer ser expulso do céu, do paraíso, da casa de Deus, foi porque ele fez isso. Lúcifer colocou a terça parte dos anjos contra o resto. Seduziu os anjos e colocou eles contra Deus. Então, quando alguém faz isso na congregação, faz isso numa igreja local, está seguindo os mesmos passos do maior inimigo de Deus. Então, não tem mais nem o que dizer depois disso. Verdade. Vamos orar. Gente, ainda tem outros aspectos para a gente comentar. Considera 1 Coríntios de novo, capítulo 3. Do que vocês todos falaram, alguns já deram spoiler aí, mas vamos relembrar. Sobre a questão de pensar do mesmo jeito. Mano, você está em 3, 4. Vou ler para ti, você já adiantado. Só para lá terça. Só para 1 Coríntios 3, 1 a 4. Vamos entender o que é essa imaturidade espiritual. Eu, por minha missão, ia até o Senhor. Eu acho hora um pouquinho. 1 Coríntios 3. Depois de Romanos, 1 Coríntios capítulo 3. Esse também está aí. E outra coisa bem direito. Capítulo 3. Outra parte. Ah, não, entendi. E vamos lá. Ó, E outra coisa bem direito também. Que os templos veio a partir do terceiro século, né? Que até então todo mundo se reunia na casa uns dos outros. sim. Boa. No começo não havia uma igreja cristã. Começou a criar essas coisas. Até então só tinha sinagoga, mas as sinagogas eram para os judeus, né? E muitos judeus não aceitavam, né? Jesus. Você tinha mais comunhão, não conhecia a vida um do outro, né? Um tempo grande, com 3.000 pessoas, quem é que conhece? Ali com 3, 4 se conhece, o resto ninguém sabe da vida de ninguém. Nas casas todo mundo tinha uma fé, todo mundo
às vezes tem gente que pensa assim, vixe, eu queria tanto ir para uma igreja grande, eu queria tanto ir para aquela igreja lá de Campinas, lá o NASP, que é aquela igreja que tem a galeria, que tem 500 pessoas no sábado de manhã. Meu sonho era ir para lá. Mas se você for lá um dia e não for mais, ninguém vai sentir sua falta, você é só mais um. Talvez nem naquele dia ninguém. Agora aqui não, aqui a gente faz a vontade todo dia de quem veio, quem faltou, e a gente sempre falta. Hoje faltou Davi, hoje faltou Eliana, hoje faltou Lígia, hoje faltou Francisco, hoje faltou Lucas. Lígia, irmã Antônio, irmã Dedé, né? Que é irmã Dedé. Faltou o Felipe Ariadne. Esse é o do pastor, essa daí eu cheguei em casa, então. Foi que houve. E ele faz. Mas você quer também. Luciana, Francisca nunca falta. Lembra de Baiano, de Jaísa. Gente, então vamos lá. Kenny Marluz. Sim, Kenny Marluz. É mesmo, ele senta ali. Fica lembrando toda a Deus, que falta luz. Você sai daqui, ninguém nem. Mas me diz tudo do pôr do sol, todo dia se reunindo nas casas dos outros. Quero fazer. Fazer antes. Assim, isso é pior, isso que a Maria José falou, é pior para quem está entrando na igreja agora. Precisa de todo acolhimento. Eu, quando eu estou na igreja agora, não me importa se fala comigo ou não, eu já estou vacinado. Mas tem gente que fica assim, realmente. Então, é dever nosso. Você já terminasse, né? Gente, como nós já falamos dessa parte aqui, vamos terminar com outro verso. Esse verso ele deve ser a nossa maneira de pensar. Se a gente imitar esse exemplo, todos esses problemas são resolvidos. Amém? Amém. Vamos voltar para Filipenses. Passamos 3 meses dando Filipenses, mas Filipenses é tão bom que a gente volta para ele. É verdade. Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Para frente. Depois Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Repete. Gálatas, Efésios e Filipenses. 2, do 5 ao 8. Com isso aqui a gente resume toda a moral dessa lição. Quando a gente todo mundo pensar dessa maneira, a igreja cresce. 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo, Filipenses, capítulo 2, 5 ao 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a todo custo. Tipo, eu sou Deus, eu vou lá deixar de ser Deus. Pois é. Eu sou Deus, o Criador do céu e da terra. Jesus podia muito bem ter dito assim, ei, eu vou deixar de ser Deus, não. Mas Jesus não disse assim, não. Eu vou deixar meus poderes como Deus aqui e eu vou ser um homem para poder salvar. Já pensou? Deus, ele se esvaziou. Ele disse, não, eu não posso deixar ele lá perdido. Não posso, eu vou deixar meu trono aqui, vou deixar a adoração dos anjos aqui, eu vou para lá, ver se eu conquisto aquele perdido, aqueles teimosos. Então, ele não julgou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a todo custo. Na versão mais antiga ele diz, como usurpação ser igual a Deus. Vai ser. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, foi descendo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí o Zeraldo Reis chega e canta, Deus vestiu-se de homem para salvar. Então, gente, se você seguir esse exemplo de Jesus, todos nós vamos ter o mesmo pensamento e a igreja vai crescer. Amém. Como posso não amar? Como posso não amar? Mas isso tudo, se fosse uma pessoa que vai ser pobre, para salvar o mundo. Exatamente. Exatamente. Vamos ficar de pé, gente.
vamos colocar isso no nosso coração. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Quem segue o exemplo de Jesus, todos nós seguimos o exemplo dele, a igreja vai prosperar. Pensa em 2, 5. Vamos orar. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos todos pensando da mesma maneira. Sim, Deus. Todos nós estamos aqui sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Queremos todos manter essa união para sempre. Sim, Deus. Que assim como o Senhor orou lá naquela noite, antes do Senhor ir para o Getsemane, o Senhor orou pedindo para que todos nós fôssemos um. Verdade. Que esse teu pedido, Senhor, possa ser realizado aqui hoje. Amém. Que possamos pensar da mesma maneira que o Senhor pensa. Sim, que possamos agir da mesma maneira que o Senhor age. Amém, Senhor. Por favor, Senhor, nos conserva na tua obra para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.